A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Hoje, dia 8 de junho, segunda-feira. Graças a Deus, mais uma semana iniciando, com a graça do nosso Senhor. Estamos aqui para mais um tempinho de aprofundamento na palavra, de mergulho na palavra. Ah, eu confesso para vocês que é meio desafiador quando Deus coloca essas coisas no meu coração, né, de trazer uma mensagem para as pessoas, né, é algo que realmente me gera muito temor, porque eu peço para que não seja nada da minha boca, da minha vontade, do meu coração, mas que seja tudo da vontade de Deus. Eu realmente me derramo no Senhor, em obediência à palavra dele, em obediência à vontade dele. E é mais uma mensagem ao qual eu realmente medito muito, oro muito para ver se realmente é isso que Deus quer, né, da minha vida. Então, debaixo desse temor, debaixo dessa obediência, vamos lá fazer mais um estudo, né? Trazer mais um vídeo falando sobre o batismo. No primeiro vídeo nós falamos sobre a literalidade do batismo em cima do que a palavra batismo ela diz, né? Ela vem nos trazer o significado da palavra baptizo no grego, que significa imergir, mergulhar, submergir, enfim. E no, no vídeo 2, né, viemos falar sobre a questão de usar, né, o batismo com aspersão ou com efusão, que seria apenas derramar água na pessoa, né, e não mergulhá-lo na água, né? Então aqui eu trouxe alguns estudos que, que mostraram, né, o que acontecia na época, o porquê acontecia na época, enfim. E vamos lá, vamos para mais um estudo daquilo que o batismo ele, né, ele significa, daquilo que acontece, né, com vamos colocar a distorção do batismo pela tradição humana ao longo do tempo. E na mensagem de hoje, no vídeo de hoje, continuamos falando sobre batismo. São 5 vídeos, 5 mensagens falando sobre esse tema. E essa é a mensagem número 3, é o vídeo número 3. E aqui nós vamos falar das pessoas que, além de transformarem o que Deus estabeleceu como padrão, mudaram também o sentido original daquilo que é o verdadeiro significado do batismo. Então vamos lá, vamos mergulhar agora no que significa o batismo de criança, ou seja, de recém-nascido, como foi estipulado, como começou tudo isso, o que que a Bíblia fala, o que que as pessoas que batizam crianças falam, o que que as pessoas que não creem, que creem na palavra de Deus falam. Vamos lá, vamos mergulhar então, discorrer nesta, neste, ah, nessa vertente do batismo. Então vamos lá. Vamos falar de justificativa teológica. A justificativa teológica para o batismo de recém-nascidos baseia-se no entendimento de que o batismo não é apenas um comunicado humano de arrependimento, mas sim um sacramento divino que apaga o pecado original e insere a criança na comunidade da salvação, ou seja, na igreja, que dizem que é igreja, né? Esses templos que chamam de igreja. Para os que aderiram, batizar recém-nascidos, esperar a criança crescer para decidir, significaria deixá-la desprotegida espiritualmente. Essa prática é validada por meio de 4 pilares teológicos fundamentais. Vamos lá. Primeiro, a doutrina do pecado original. Vamos lá. Vamos discorrer sobre o
que as pessoas que batizam criança dizem o porquê de fazer. Vamos lá. O catolicismo, por exemplo, ensina que todo ser humano nasce herdando a natureza decaída de Adão e Eva, o pecado original. Qual que é o argumento? A criança recém-nascida não tem pecados pessoais. Com certeza não tem, né? Que são os atos conscientes de maldade. Mas nasce com essa mancha espiritual hereditária que vieram de Adão e Eva, como todos nós, né? Temos essa mancha. E qual que é a solução vista por essas pessoas? O batismo é visto como o remédio imediato que apaga o pecado original e infunde a vida da graça divina na alma do bebê, tornando-o filho de Deus desde o início da vida. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que recebemos o dom de sermos chamados filhos de Deus, aquele que crê em Jesus. Então, para ser filho de Deus, não basta ser batizado, tá bom? Nem o adulto, tá? Nem o adulto que é batizado pode ser chamado de filho de Deus se esse adulto não entregar realmente a vida para o Senhor Jesus, crendo que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. Então, tá. É isso aí, já cai por terra, né? Vamos lá, então. Número 2, a substituição da circuncisão judaica. Na teologia católica, baseada nas cartas do apóstolo Paulo, como em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, o batismo é a nova circuncisão. Qual que é o paralelo feito por essas pessoas que creem nisso? No Antigo Testamento, os bebês meninos eram integrados à aliança de Deus com o povo de Israel no oitavo dia de vida, sem terem consciência ou noção da lei de Moisés. E a lógica daqueles que batizam crianças? Se na antiga aliança as crianças faziam parte do povo de Deus, por herança e direito familiar, a nova aliança, ou seja, o cristianismo, não poderia ser mais restrita ou exclusiva do que a antiga. Então, assim, é algo que eles falam, né, que se circuncidavam crianças no Antigo Testamento, né, no oitavo dia circuncidavam crianças. Só que presta atenção numa coisa, meus irmãos, quem era circuncidado no oitavo dia eram os meninos. Os meus irmãos que creem nesse tipo de coisa para justificar o batismo de criança, os bebês que eram circuncidados no oitavo dia eram os homens, meninos. Então quer dizer que só deve ser batizado bebê menino? Não é isso que acontece, né? Então um argumento realmente bem frágil, bem raso, que não condiz. Porque no Antigo Testamento os bebês meninos eram integrados à aliança de Deus no oitavo dia com a circuncisão, certo? Não era menina, era menino. Vamos batizar só menino? Então, meus irmãos, meus amiguinhos, não, né? Não é isso que acontece, né? Então, já também cai por terra. Vamos lá, continuando. Número 3, a fé coletiva. A fé dos pais e padrinhos. Vamos lá. Como a criança não tem discernimento para se arrepender, a Igreja Católica opera sob o conceito de fé vicária. Olha só que belezinha. Fé vicária, fé comunitária ou por procuração. É, gente, é isso. Qual que é o compromisso? Os pais e os padrinhos confessam a fé e prometem arrependimento em nome daquela criança. Quer dizer que o arrependimento do pecado vem pelo outro, não pela própria pessoa, pelo próprio que pecou. Será que isso está na Bíblia? Não, né? Não está, né? Mas vamos lá. Qual que é a analogia feita? Assim como os pais decidem, olha a analogia feita pelas pessoas que colocam a fé coletiva como um das situações que usam para batizar crianças. Assim como os pais decidem alimentar, vacinar e educar o filho na sua língua e cultura sem pedir autorização ao bebê, visando o seu bem-estar imediato, eles também tomam a decisão espiritual de dar ao filho o que acreditam ser o bem maior e eterno, a salvação. Então, quer dizer que a salvação
do recém-nascido é dado pela fé dos pais. Gente, a salvação é individual. A minha salvação, ela vem através do meu arrependimento. Você que está assistindo, que está ouvindo essa mensagem, assistindo, a sua salvação vem através do seu arrependimento. Não é o arrependimento do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã que vão gerar salvação na tua vida. Isso quem diz sou eu? Não, está na Bíblia. A Bíblia diz que a salvação é individual e só vem mediante a fé em Jesus Cristo, não é o batismo, não! Vamos lá, número 4. Os relatos bíblicos de casas inteiras. O catolicismo também valida a prática na história bíblica dos primeiros apóstolos. O Novo Testamento registra diversas ocasiões em que os apóstolos batizaram famílias e residências inteiras após a conversão do chefe da casa. Então vamos trazer aqui eles trazem alguns textos: o batismo de Lídia e sua casa, lá em Atos 16:15, o batismo do carcereiro de Filipos, com todos os seus, a palavra de Deus fala que foi salvo ele com todos os seus, está lá em Atos 16:33, o batismo da família de Estéfanas por Paulo, está lá em 1 Coríntios 1:16. Então eles dizem que isso, e quando a Bíblia diz que ele e toda a sua casa foram salvos, aqui foram batizados, né? Foram batizados em nome do Senhor Jesus e foram salvos. Aqui eles querem dizer que casas inteiras significava todo mundo da casa. Vamos lá. Vamos lá. É a mesma coisa que eu falo assim, todo mundo sabe que a gente sabe que falar todo mundo não é o mundo inteiro. É forma de linguajar, né? E a Bíblia tem muito disso, né? De linguajares, de expressão, de enfim. Mas aqueles que creem que deve batizar crianças também usam essas expressões bíblicas para fazê-lo. E quando a gente sabe que também é raso, e vamos trazer argumentos para refutar esses aí. Então vamos lá. A igreja, aqui a gente está falando da igreja católica, tá? Mas existem outras igrejas protestantes, que eu vou mostrar mais para frente, que também batizam crianças, tá bom? Mas aqui eu estou falando mais da igreja católica porque é o símbolo maior disso, né? Então vamos lá. A igreja católica argumenta historicamente que na cultura antiga a expressão casa ou família incluía obrigatoriamente os filhos. Isso, a igreja católica, tá? Argumenta isso. Não é o que está na Bíblia, mas vamos lá. Os filhos pequenos e os bebês da propriedade, sem exceções. Os cristãos que rejeitam o batismo de crianças são chamados teologicamente de credo-batistas, ou seja, aqueles que defendem o batismo baseado apenas na confissão de fé, no crer. Eles utilizam uma série de argumentos bíblicos textuais para afirmar que o batismo infantil não possui respaldo nas escrituras. Então, aqui estão os principais argumentos utilizados para aqueles, tá? Agora, aqueles que creem que só a fé, só o crer, só acreditar em Jesus que deve ser predominante para o batismo. Vamos lá, então. Primeiro, a ordem cronológica. Crer primeiro, batizar depois. Os evangélicos, ou seja, aqueles que creem no batismo perante a fé, apontam que, em todas as ordens e mandamentos de Jesus e dos apóstolos, o ato de crer ou se arrepender antecede obrigatoriamente o batismo. Então, lá na grande comissão, em Marcos 16:16, olha o que Jesus vai dizer. Quem crer quem crer e for batizado será salvo. Olha só, gente. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Será que uma criança recém-nascida não tem, ou melhor, uma criança recém-nascida não tem capacidade cognitiva para exercer a fé descrita nesse texto? Uma criança recém-nascida não crê em Jesus, não tem condições de crer em Jesus. Então já cai por terra um argumento. Vamos lá. O dia de Pentecostes, Atos 2, 38. Quando a multidão pergunta o que fazer, Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vocês, cada um, não é
que o seu pai creia por você, que a sua mãe se arrependa e creia por você. Não, não, não. Arrependei-vos e cada um o quê? Cada um que se arrepender, cada um de vós seja batizado. O arrependimento exige consciência moral de pecado, algo que um bebê não possui. Número 2, a condição exigida, se creres de todo o coração. No relato do batismo do eunuco etíope, em Atos 8, 36, 37, quando o oficial vê a água e pergunta o que o impede de ser batizado, a resposta de Filipe estabelece uma barreira e uma pré-condição intransponível para um bebê. Olha o que vai falar lá em Atos 8, 36, 37. Disse Filipe, é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E qual que é a sequência do texto? Filipe batiza o eunuco na água, ou seja, mergulhando no local que tinha água. Para os evangélicos ou aqueles que creem no batismo somente de pessoas adultas, este versículo deixa claro que o batismo sem uma profissão de fé consciente e voluntária é considerado inválido. Meus irmãos, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Vou fazer uma pausa, porque esse vídeo está chegando a 16 minutos. E eu vou postar ele no Instagram, no Facebook e no YouTube. Porém, no Instagram só dá para postar vídeos com 20 até 20 minutos de duração. Então, eu vou fazer uma pausa e vou fazer dois vídeos aqui, tá? Então, provavelmente você do Instagram vai receber dois vídeos. Você do Facebook e do YouTube vai ver o vídeo na sequência, tá? E você do Instagram, eu vou cortar ele pela metade e vou postar ele em dois vídeos, ok? Mas eu vou dar continuidade aqui, vou estar dando continuidade no vídeo. Então, YouTube e Facebook vai com o vídeo completo inteiro. E você do Instagram, eu vou cortar e aí você clica no próximo vídeo que eu vou postar aí, tá? A parte 2 da parte 3 do vídeo, beleza? Então, cortando aqui para quem está no Instagram, parece, eu tô parecendo aquela rádio, né? Corta para a rádio e continua na TV. Então, aí quem está no Instagram, eu vou cortar e vou fazer outro. Vamos lá. Grande comissão já foi. Deixa eu ver aqui. Condição exigida. Tá bom. Já isso, vamos lá. Então, número 3, para nós justificarmos que o batismo ele é feito apenas com é, pessoas adultas, tá? Com a consciência, com a plena consciência. O batismo como resposta de uma consciência limpa. O apóstolo Pedro define textualmente o significado espiritual do batismo no Novo Testamento, afastando a ideia de que ele opera de forma automática ou mágica na carne. Olha lá o que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 vai dizer. O batismo, que não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, o batismo, ele não remove o pecado, tá? Ele não remove a imundícia da carne, ou seja, o pecado, mas ele mostra que a pessoa já tem uma boa consciência para com Deus. É algo que já está na mente, que já tem a consciência de que isso é um ato de fé, é um ato de crer, tá? E aí depois que aconteceu o batismo, nós temos que trabalhar a nossa santificação. Mas olha o argumento daqueles que creem nisso. Um recém-nascido, por um acaso, tá? Olha só, não possui capacidade psicológica ou espiritual para responder a Deus com uma boa consciência ou tomar uma decisão moral interna. Vamos lá. Número 4. Agora vamos lá, olha só. Lembra casas inteiras? Casas inteiras criam, então todos eram batizados, inclusive crianças pequenas e bebês recém-nascidos. Vamos reinterpretar isso à luz das Escrituras. A reinterpretação das casas inteiras. Enquanto os católicos ou outras denominações que batizam crianças usam o batismo de famílias inteiras, como a do carcereiro de Filipos em Atos 16, para sugerir que havia bebês envolvidos,
os evangélicos e aqueles que creem apenas no batismo de pessoas adultas ou que já têm uma consciência para com Deus, usam os próprios versículos do contexto para provar que todos os membros daquela casa tinham idade suficiente para entender o evangelho. Vamos lá. Atos, capítulo 16, 32. E pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Se havia bebês, eles não poderiam assimilar a pregação. Quem que foi batizado? Aqueles que ouviram a mensagem, a pregação, se renderam ao Senhor, se arrependeram e creram em Jesus. Esses foram batizados porque ouviram a mensagem. Bebê não consegue assimilar pregação. Atos capítulo 16, versículo 34. E na sua habitação lhes pôs a mesa, e com toda a sua casa. Alegrou-se por haver crido em Deus. O texto afirma que a casa inteira creu. Logo, todos tinham capacidade de exercer fé. Só consegue crer aquele que tem a capacidade para isso. Um recém-nascido, um bebê de colo, não tem essa capacidade. E, talvez por último, deixa eu ver, isso, por último, o exemplo do próprio Jesus. O exemplo do nosso Senhor Salvador, o nosso exemplo. Nosso exemplo é Jesus. Por fim, os credo-batistas, ou seja, aqueles que creem no batismo pela fé, mediante a fé, utilizam o argumento do exemplo prático do nosso Senhor Jesus. Jesus foi apresentado no templo quando era um bebê, de colo. Ele foi apresentado no templo, conforme era o costume judaico. Isso nos mostra lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22. Mas só foi batizado quando já era adulto, por volta dos 30 anos de idade. Isso está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 23, iniciando ali o seu ministério público. Muitas igrejas evangélicas replicam exatamente esse modelo hoje. Elas apenas apresentam e consagram os bebês a Deus em um culto ou uma reunião, mas adiam o batismo nas águas até que a pessoa cresça e confesse sua própria fé. Meu irmão, minha irmã, se Jesus, que foi o nosso maior exemplo, ou melhor, o único exemplo que veio para cumprir tudo e mostrar como nós devemos fazer. Ele foi batizado com 30 anos e quando era criança ele foi apresentado pela mãe e pelo pai ao templo, consagrado a Deus com uma apresentação, não com um batismo. Por que que as pessoas querem fazer aquilo que nem Jesus, nem fizeram com Jesus? Papai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Então, ó, as denominações que praticam o batismo de crianças, geralmente por aspersão ou efusão, são chamadas teologicamente de pedobatistas. Fora a Igreja Católica, esse grupo é composto principalmente pelas igrejas protestantes históricas que mantiveram essa prática após a reforma, né, no século XVI, a reforma protestante, e pelas igrejas orientais. Aqui estão algumas das principais denominações. Então veja que não são só as católicas, tá? Católica romana, tá? Porque tem as outras católicas, igrejas católicas, ortodoxas, tem outras igrejas católicas que não batizam criança. Mas aqui a gente está falando da católica romana, igreja católica apostólica romana de Roma, mas vamos lá, tem outras denominações que são protestantes que também batizam criança, fazendo conforme não está escrito na Bíblia, indo contra a palavra de Deus. Está indo contra a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana e as Reformadas, Igreja Luterana, Igreja Anglicana e Episcopal, Igreja Metodista. Essas igrejas também batizam crianças, tá? Indo contra aquilo que a palavra nos ensina. Simples. Não tem para onde fugir. Se na Bíblia tiver um relato, um registro específico, exato, mostrando
o batismo de uma criança, me apresente o texto, por favor, em nome de Jesus. Outras comunidades e ramos menores, ainda igrejas congregacionais históricas, seguindo a linha puritana, britânica, batizam os filhos de membros da igreja por aspersão, tá? Igrejas católicas ortodoxas, russas e grega, etc. Atenção para a exceção do método. Eles batizam bebês exatamente pelos mesmos motivos teológicos do catolicismo romano, porém recusam categoricamente a aspersão. Os ortodoxos realizam o batismo infantil estritamente por imersão tripla, mergulha os bebês 3 vezes na água da pia batismal. Talvez é 3 vezes para ver se realmente batizou, né? Deve ser isso. Já vira uma crendice, né? Já vira tipo um ritual, sei lá, vai saber. Enfim, ah, vamos voltar aqui com a minha carinha. Ah, meu irmão, minha irmã, é isso, né? Eu quis trazer aqui realmente, ah, porque a Bíblia, né, tem que ser a nossa a, é o nosso alicerce, né? É a palavra de Deus, é a palavra perfeita de Deus, é o livro que salva vidas, é o livro que transforma vidas, é o livro mais vendido no mundo, o mais odiado no mundo também, o livro que tantas e tantas vezes tentaram destruir e não consegue, o livro que salvou a minha vida, a palavra de Deus salvou a minha vida, a palavra, não o livro, né? A palavra de Deus contida na Bíblia salvou a minha vida. E como é que a gente vai ir contra aquilo que está escrito e contra aquilo que Deus deixou para nós como, como exemplo, né? Fazer diferente do que está escrito lá é ir contra a Deus, é ir contra os ensinos de Deus, é ir contra o direcionamento de Deus. E indo contra o direcionamento de Deus, tudo aquilo que vai contra o direcionamento, contra o ensino do nosso Pai, do nosso Senhor Deus, é errado. E o erro contra Deus é chamado de pecado. Então, aqueles que fazem, que não está ali, o que que acontece? Está errando, está errando. Vai influenciar na salvação? Não sei. Não sei. Não sei, de verdade. É um pecado que influencia na salvação? É um pecado. Porque se você vai contra a palavra de Deus, se você vai contra o que está escrito, se você faz ao seu jeito, se você faz da sua maneira, se você faz do jeito que você acha que tem que fazer, trazendo a tua interpretação daquilo que é literal, que está muito claro, eu, eu é pecado, é errado. E o erro contra a autoridade de Deus é pecado. E todo pecado, ele nos afasta de Deus. E a palavra de Deus que diz que só herdarão o reino dos céus aqueles que são obedientes. Então, e aí? Sou eu que vou dizer? Não, mas eu. Por que eu falo isso? Porque eu prefiro e continuo seguindo aquilo que o meu Deus ensina. E se o ensinamento de Deus, sendo trazido pelo próprio Jesus, foi o batismo quando ele já era adulto, porque ele cumpriu aquilo que tinha que ser feito. É, e detalhe, ele não tinha pecado, mas ele quis mostrar como exemplo que tinha que ser feito. Né? E quando ele era criança, a palavra diz que ele foi apresentado a Deus, ele foi consagrado ao Senhor no templo, apresentado, não batizado. Por que que eu vou fazer diferente com os, a minha filha, por exemplo? A minha filha, quando eu era do mundo, quando eu era pecador, eu levei ela para batizar bebê, criança, mas eu vou ensinar para ela que ela tem que fazer a confissão de fé dela e ser batizada de verdade, porque aquele batismo, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o meu Deus ensina, aquele batismo é sem efeito nenhum, zero, zero, até porque eu, como pai dela, que sou, não tinha capacidade de me arrepender por ela, de conduzir à salvação, porque eu era um pior dos pecadores, eu era o pior homem da terra. Como é que eu ia conduzir a minha filha à salvação, sendo que eu não era salvo? Então é uma coisa assim bem, né? Bem isso. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então é isso. Deus abençoe sua vida. Espero que essa
mensagem, essa palavra, esse vídeo te leve a mergulhar no conhecimento das Escrituras, daquilo que Deus traz para nós como ensinamento, que você possa mergulhar, porque depois dessas coisas que Deus trouxe no meu coração, eu passei a meditar mais na palavra e tem mais. Deus vai me, Deus vai me usar para trazer mais coisas aqui, tirando que não vinculado ao assunto batismo, mais coisas que igrejas fazem, que igrejas não, que denominações religiosas fazem, que não é bíblico, que não é bíblico. Inclusive na denominação em que eu frequento. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.